esta aqui é a quarta aula do curso de logaritmos. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre logaritmos, falando sobre inequações logarítmicas, ou melhor, vamos aprender a resolver inequações logarítmicas. Bom, na aula passada nós vimos nós falamos sobre equações logarítmicas e vimos que elas envolvem igualdade. As equações sempre envolvem igualdade. Vimos isso também na situação de equações exponenciais, equações e inequações exponenciais, também nas equações e inequações quadráticas. Então, mesma coisa acontece com as inequações logarítmicas. A única coisa que muda é o sinal. Ao invés de ser sinal de igualdade, já nos aparece o sinal de desigualdade, que aqui poderia ser, por exemplo, o sinal de maior podia ser sinal menor, podia ser maior ou igual, menor ou igual, e também poderia ter aqui o sinal de diferença. Seria considerado aqui uma equação. Aliás, seria considerado uma inequação. Então, como é que nós resolvemos as inequações logarítmicas? Já trago aqui uns 3 exercícios para vermos como é que nós resolvemos as inequações logarítmicas. Lembrando que sempre, quando estamos perante inequações, nós não queremos apenas um único valor, ou 2 valores ou 3. Queremos um conjunto de valores. Por essa razão, sempre temos que interpretar. Se nós temos, por exemplo, o logaritmo de 3 menos x na base 5, menor que menos 1, nós temos que considerar que querem valores que, ao substituirmos no lugar de x, vão fazer com que este logaritmo seja menor que 1. Querem um conjunto de valores. Então, antes de começarmos a resolver, primeiro vamos determinar aqui o domínio. Nós sabemos que o A deve ser sempre maior que 0, uma vez que aqui só temos o x no lugar de A. O B também deve ser maior que 0 e diferente de 1. Mas para este exercício, como o x está aqui no lugar de A, não precisamos nos preocupar com o B, porque já está aqui o 5, que é um número maior que 0. Então, considerando que o A deve ser maior que 0, então o domínio, para este caso aqui, teremos que 3 menos x deverá ser maior que 0. 3 menos x, aliás, vamos passar este 3 para o segundo membro. Vamos ficar aqui com menos x sendo maior que menos 3. Uma vez que o x tem sinal negativo, vamos multiplicar toda essa inequação por menos 1, onde vamos ter que virar este sinal aqui. Vamos ficar com x sendo aqui menor que 3. É claro que em algumas situações, quando nós multiplicamos, sempre que multiplicamos e encontramos aqui um sinal tipo maior ou menor, vai mudar e vai ficar maior ou igual ou menor ou igual. Só que aqui, por causa do domínio, ao multiplicar este sinal, ao virar, não vai ficar menor ou igual, porque se nós formos a dizer que é menor ou igual, estamos a incluir este 3 aqui. E se nós incluirmos este 3 ao dizer que é menor ou igual, se nós formos a substituir este 3 no lugar de x, vai nos dar como resultado 0. Logo, este 3 não pode estar incluído. Então, por essa razão aqui vamos ficar somente com o sinal menor. Então, o domínio será x pertencente ao intervalo aberto de menos infinito até 3 aberto. Então, depois de ter determinado o domínio, nós vamos calcular esta inequação logarítmica. O que nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos quando estivemos a resolver as equações logarítmicas. Vamos aplicar a definição de logaritmos, sabendo que o logaritmo
de um número A na base B será um número C, aliás, será um número X se o B elevado a este número X for igual a este número A. Mas por causa de inequações, como estamos a trabalhar com sinais de desigualdade, vamos dizer que se temos logaritmo de 3 menos x na base 5, sendo menor que menos 1, então quer dizer que 3 menos x é menor que 5 elevado a menos 1. Ou 5 elevado a menos 1 é maior que 3 menos x, uma vez que estamos a trabalhar com inequações. Então, resolvendo aqui esta inequação, é só passarmos este 3 para o segundo membro, onde vamos ficar com menos x sendo menor que 5 elevado a menos 1, é mesmo que 1 sobre 5, menos esse 3 que vai passar para o segundo membro. Então, aqui fazendo MMC, vamos ficar com menos x sendo menor que... Aqui vamos fazer MMC. Vamos fazer 5 vezes 3, onde vamos ter 1 sobre 5 menos 15. Onde o resultado será menos x sendo menor que menos 14 sobre 5. Então, uma vez que temos sinal negativo, no lugar de x, vamos multiplicar toda essa expressão por menos 1. Vamos ficar aqui com x sendo maior que 14 sobre 5. Então, a nossa solução para este exercício será dada pela interseção entre o domínio de existência e o conjunto de solução da nossa possível solução. Então, para tal, nós teremos que traçar o eixo do x e ver os intervalos do domínio e desta nossa possível solução. Nós sabemos que para o domínio é do intervalo aberto de menos infinito até 3 aberto. Então aqui vamos ter uma bola aberta e x maior que 14 sobre 5. 14 sobre 5 está para 2, alguma coisa. Se não me engano é 2,08. Então, estaria mais ou menos aqui. Teríamos 14 sobre 5. Então, x ia pertencer ao intervalo aberto de 14 sobre 5 até ao mais infinito aberto. Então, a nossa solução será dada pela interseção entre estes dois conjuntos, que é esta aqui que eu estou a pintar aqui, que seria, na verdade, x pertencendo, solução seria x pertencendo ao intervalo aberto de 14 sobre 5 até 3 aberto. Seria a nossa solução para este exercício. Passando aqui para o próximo exercício, nós temos que o logaritmo de x ao quadrado mais 6x na base 3 deve ser maior que o logaritmo de 7 na base 3. Bom, o primeiro passo para resolver este exercício é sempre determinar aqui o domínio de existência, sabendo que o a deve ser maior que 0. Então, teremos aqui x ao quadrado mais 6x deve ser maior que 0. Aqui temos uma inequação quadrática. Para resolver esta inequação quadrática, primeiro temos que descobrir os zeros, em que teríamos que escrever na forma de equação quadrática para calcular os zeros. Teríamos aqui x ao quadrado mais 6x sendo igual a 0. Então, para resolver esta equação quadrática, é só aplicarmos a lei do anulamento do produto, em que o primeiro passo seria colocar o fator comum em evidência, que neste caso é o x. Então, teríamos aqui x vezes x mais 6, sendo aqui igual a 0. A lei do anulamento do produto diz: do produto de dois fatores, ou um dos fatores é igual a 0 ou o outro fator é igual a 0, que neste caso aqui, ou o x é igual a 0 ou x mais 6 é igual a 0, onde uma das soluções seria x igual a 0 ou a outra solução seria aqui x igual a menos 6.
Então, uma vez que nós queremos valores que ao substituir no lugar de x vão fazer com que esta expressão seja maior que zero, vamos aqui traçar apenas o eixo do x. Depois vamos traçar a concavidade do gráfico, uma vez que nós sabemos que quando o valor de a é positivo, o gráfico tem a sua concavidade voltada para cima. Chega no eixo do x, toca aqui nos zeros. Tocando aqui nos zeros. Então, o primeiro zero seria aqui menos 6 e o segundo seria o próprio zero. Então, aqui queremos a parte positiva. A parte positiva é aquela que está acima do eixo do x. E a parte negativa é aquela que está abaixo do eixo do x. Então, a solução, ou seja, o domínio, seria dado por x pertencente ao intervalo aberto de menos infinito até menos 6, aberto, reunião com o intervalo aberto de 0 até ao mais infinito, aberto. Muito bem. Depois de ter calculado o domínio de existência, ou seja, a condição para que este logaritmo exista, nós vamos resolver este logaritmo normalmente. Nós temos aqui logaritmo de x ao quadrado mais 6x na base 3, sendo maior que logaritmo de 7 na base 3. O que nós vamos fazer para resolver este logaritmo, esta inequação logarítmica, é aplicando esta propriedade que quando nós temos logaritmo de x na base a sendo igual a logaritmo de y na base a, então quer dizer que nós vamos simplificando aqui, quer dizer que nós temos que x é igual a y. Só que para o caso de inequações, nós teremos que, simplificando logaritmo de 3 e logaritmo de base 3, teremos x ao quadrado mais 6x sendo maior que 7. Então, de novo, nós temos uma inequação de segundo grau. Vamos passar este 7 para o primeiro membro, onde vamos ficar com x ao quadrado mais 6x menos 7 sendo maior que 0. Então, colocando na forma de equação quadrática, vamos ter x ao quadrado mais 6x menos 7 sendo igual a 0. Então, vamos procurar valores que ao multiplicar vão nos dar o valor de C e ao somar vão nos dar simétrico do valor de B. Neste caso aqui teríamos x1 sendo igual a menos 7 e x2 sendo aqui igual a 1. Então, depois de ter encontrado os zeros, nós vamos traçar aqui o eixo do x. Já sabemos que quando o valor de a é positivo, o gráfico tem a concavidade voltada para cima, tocando aqui os zeros no eixo do x, que são aqui menos 7 e aqui 1. A parte negativa é aquela que está abaixo do eixo do x, a parte positiva é a que está acima do eixo do x. Então, a possível solução para este exercício seria dada por x pertencente ao intervalo aberto de menos infinito até menos 7 aberto, reunião com o intervalo aberto de 1 até ao mais infinito aberto. Por que eu digo que é uma possível solução? Esta solução x pertencente ao intervalo aberto de menos infinito aberto até menos 7 aberto, reunião com o intervalo aberto de 1 até ao mais infinito. Por que eu digo que é uma possível solução? Porque a solução, na verdade, é dada pela interseção da nossa possível solução com o nosso domínio. Então, para tal, nós vamos ter que traçar estes intervalos no eixo do x. Então, mais ou menos aqui, para o caso do domínio, aqui teríamos menos 6 e aqui teríamos 0. Então, tendo aqui de menos infinito até menos 6 e de intervalo aberto de 0 até ao mais infinito.
E para a nossa possível solução, temos aqui menos 7 de intervalo aberto de menos infinito até menos 7 aberto. E olhando novamente para a nossa possível solução, temos de 1 até ao mais infinito aberto. Intervalo aberto de 1 até mais infinito aberto. Então, se nós formos analisar os intervalos da nossa possível solução e os intervalos do nosso domínio se intersetam de menos infinito até menos 7 e se intersetam de intervalo aberto de 1 até o mais infinito. Então, a nossa solução para este exercício será dada por x pertencente ao intervalo aberto de menos infinito até menos 7 aberto, reunião com intervalo aberto de 1 até ao mais infinito aberto. Esta seria a solução para este exercício. Passando aqui para o nosso último exercício, temos que logaritmo de x ao quadrado menos 6x mais 18 na base 1 sobre 3 menor que logaritmo de x menos 4 ao quadrado na base 1 sobre 3. Muito bem. O primeiro passo, como sempre, é determinar o domínio. Neste caso, vamos determinar o domínio de existência para este logaritmo aqui. Depois vamos determinar o domínio de existência para este logaritmo aqui. Então, o domínio para toda esta inequação será dada pela interseção de domínio de existência dessa equação, ou seja, dessa inequação e desta inequação aqui. Então, vamos calcular. Temos aqui x ao quadrado menos 6x mais 18 sendo maior que 0. Colocando isto na forma de equação, teríamos x ao quadrado menos 6x mais 18 sendo aqui igual a 0. Muito bem. Tendo aqui esta equação, na verdade, quando nós já estivermos a resolver esta equação, chegaremos à conclusão de que o delta é menor que 0. E quando o delta é menor que 0, quer dizer que esta equação não tem zeros da função. Não tem zeros. Então, na nossa solução para o domínio desta inequação, teríamos que o x pertence a R, porque não temos zeros desta inequação. Então, passando aqui para o cálculo do domínio 2, teríamos aqui x menos 4 ao quadrado sendo maior que 0. Colocando isto na forma de equação, teríamos x menos 4 ao quadrado sendo aqui igual a 0. Passando este 2 para o segundo membro, teríamos raiz quadrada de 0, onde ficaríamos com x menos 4 sendo igual a raiz de 0, onde x menos 4 seria aqui igual a 0. Então, o x seria igual a 4, passando este 4 para o segundo membro. Então, o domínio 2 seria x pertencente ao intervalo aberto de 4 até ao mais infinito, pois estaríamos diante de uma situação em que temos x sendo maior que 4. Então, se nós formos analisar, uma vez que o domínio da nossa primeira inequação é o conjunto de todos os números reais, o que vai acontecer na verdade é que nós só vamos considerar o nosso segundo domínio, que é de 4, intervalo aberto de 4 até o mais infinito aberto. Então, tendo aqui achado o domínio, nós já vamos resolver esta inequação normalmente, onde teremos aqui logaritmo de x ao quadrado menos 6x mais 18 na base 1 sobre 3, sendo menor que logaritmo de x menos 4 ao quadrado na base 1 sobre 3. Então, para resolver este logaritmo, nós vamos aplicar a propriedade em que só vamos cortar este logaritmo com este logaritmo. Só que
Primeiro vamos escrever aqui x ao quadrado menos 6x mais 18. Só que depois de ter escrito isso, no nosso sinal, o que vai acontecer com o sinal, ao invés dele continuar menor, o sinal vai mudar para maior, por causa do valor de b, o valor da nossa base. Sempre que a base estiver entre 0 e 1, ao resolver uma inequação, seja exponencial ou logarítmica, nós sempre vamos inverter o sinal. Então aqui vamos ter maior e aqui vamos ter x menos 4 ao quadrado. Então o próximo passo seria mantermos x ao quadrado menos 6x mais 18 sendo maior. Vamos desenvolver esta expressão tendo aqui o quadrado de primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Teremos aqui menos 8x mais o quadrado do segundo, 16. Então, aqui temos uma inequação quadrática novamente, em que temos que reduzir na forma canônica. Vamos ter aqui x ao quadrado menos 6x mais 18. Então vamos passar tudo isso aqui que está no segundo membro para o primeiro membro. Então vamos ficar aqui com menos x ao quadrado menos 8x. Aliás, menos x ao quadrado. Este 8 está negativo. Então aqui teremos mais 8x. Este 16 está positivo. Teremos aqui menos 16. Sendo aqui maior que 0. Então, resolvendo aqui, teremos x ao quadrado menos x ao quadrado. Será 0. Então, vão se cancelar. Então, 8x menos 6x. Teremos aqui 2x. 18 menos 16. Teremos aqui mais 2, sendo maior que 0. Aqui já temos uma inequação do primeiro grau, em que é só passarmos esse 2 para o segundo membro, ficando com 2x, sendo maior que menos 2. E este 2, uma vez que está a multiplicar, vai passar para o segundo membro dividindo. Então vamos ter x sendo maior que menos 2 a dividir por 2, onde o x será maior que menos 1. Então, após ter achado a nossa possível solução, nós vamos traçar aqui o nosso eixo de x para ver onde é que acontece a interseção entre esta nossa possível solução com o nosso domínio. Então, traçando aqui, teremos x, aqui teremos menos 1 e aqui 4. X sendo maior, sendo de intervalo aberto de menos 1 até mais infinito, e o domínio sendo de intervalo aberto de 4 até ao mais infinito. Então, a nossa solução será dada pela interseção entre a nossa possível solução e o domínio. Então, a interseção acontece aqui, no intervalo aberto. Solução x vai pertencer ao intervalo aberto de menos 4, aliás, x vai pertencer ao intervalo aberto de 4 até ao mais infinito aberto. Esta seria a nossa solução para este exercício. Então, a nossa videoaula termina por aqui. Espero que tenham gostado. E caso tenham alguma dúvida, peço para que coloquem nos comentários. Então, até no próximo vídeo.